Tá, você está pensando em hipótese nova, mas a gente tem uma relação. Quando você está fazendo um teste de hipótese de duas variáveis, né? Uhum. Você tem essa fórmula aí, utilizando esses dados que são dados que aparecem bastante, né? Quando você está falando de duas variáveis, sempre tem esse R, né? Que é a relação entre eles. É, o coeficiente de correlação é um dado importante, né? Quando a gente está falando de dois parâmetros. Na aula passada, por exemplo, a gente estava calculando a equação da regressão linear, né? Aham. É, esse termo que fica ali na frente tem a ver com R. O termo que ficava na frente do x, que no caso seria o coeficiente angular da reta, a gente fazia pela Lembro, técnica de mínimos quadrados. Pegava lembro. todos aqueles dados da tabela, fazia uma conta e encontrava aquilo que a gente chamava normalmente de B. Isso, lembro. Isso. Esse B tem a ver com o R, tá? O R, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais um parâmetro do que o que de fato entra na equação. O R, ele é mais ou menos assim, quanto mais próximo de um, mais estrita é a relação entre, mais direta, vamos dizer assim, é a relação entre as duas variáveis. E, Entendi, e se for negativo, é inverso, né? Quando uma aumenta, a outra diminui. E assim vai, entendi. sabe? Tem muito a ver com o coeficiente angular, mas não é exatamente o valor do coeficiente angular, beleza? Beleza, beleza. Então aqui tu consegue achar o valor pra gente usando calculadora, se for o caso? Claro. Beleza. Muita aula hoje, cara. Sim, cara, a tua já é a nona. Nossa, Tá, barra pesada, velho. E se fosse suas aulas, beleza, mas cliente tem cliente assim que, como eu falei, não é gente boa que nem tu, gosta de falar merda, de encher o saco. Não na aula, né, mas pedindo a aula, assim, sabe? Quando tu você tá tá atendendo. brincando. Eu queria ter uma secretária para resolver esses BO para mim, porque me estressa mais que dar aula, sabe? Eu, na Aham. aula, na aula eu tô aqui prestando atenção, tranquilo, né, ajudando, mas esses caras que ficam enchendo o saco aí, mandando mensagem, pedindo coisa maluca, é complicado. Hoje uma doida me mandou mensagem para eu fazer um processo seletivo de emprego para ela. Depois que Ah, eu você vou tá preso brincando. por uma desgraça dessa, porque eu nem tinha entendido o que ela tinha pedido, né? Daí eu fui dando meu preço e tal, depois que eu entendi. Aí, meu, um print screen de uma merda dessa aí pode acabar com a minha carreira, entendeu? Pode mesmo, Isso com que eu não for certeza. preso. Aí é uma merda atrás da outra. Eu passo as minhas informações rápido, a gente reclamando que é muito texto para ler. Aí depois fecha Ah, contrato com alguém que enrola a pessoa porque não explica nada e fica tudo, sabe, meio no cinza. E aham. eu deixo tudo preto no branco, daí tem que escrever, né? Da pessoa, ai, muito texto para ler aqui, o aluno já tá ansioso, ainda tem que ler texto. Daí eu peguei e mandei isso aqui, ó, pra tu ver que eu não sou mentiroso. Deixa eu te mostrar aqui, velho. Tem hora que enche o saco, deixa eu te Mano, o cara mostrar. não tem a paciência de ler um texto de meia, não é nem Pô, meia exatamente página, isso que eu falei. pelo amor de Olha Deus. só a mensagem que eu mandei para ele aqui, ó. Ó, eu mandei, ó, eu mandei esse texto aqui. A vontade é mandar a merda, né? Mas não posso. Tá certíssimo, cara. Eu tinha que Tá mandar, velho. doido. Tomar no cu, Porque, né, pô, cara, se gente? fosse só aula, mas isso aqui estressa demais, você não tá ligado. E aí, conseguiu achar o valor do Cara, tezinho? é que depois que sai da raiz, por exemplo, é a raiz de 8, né? A raiz de 8 e o 0,8 vezes a raiz de 8, é isso? Exatamente. Então, Tá. eu recomendo, né, como na aula passada, que você vá fazendo as coisas aos poucos, né? Faça a raiz de 8, escreve o valor da raiz de 8, entendeu? Aham. Não, só por questão mesmo, porque eu não tava lembrando, mas é 6,27 repetido, não é? A raiz de 8 é Não, não, 6,2? a resposta total. E o Não, tá final. errado. De novo, você deve ter feito uma multiplicação lá no final errada, né? A gente sempre resolve a coisa passo a passo. Quanto é que deu a raiz de 8? Eu fui fazendo devagar, mano. Não sei por que eu errei. Será que a gente estava conversando? Não sei, mas o negócio é fazer passo a passo. Mas manda aí, qual que é o valor da raiz de 8? 2,8. 2,8, beleza. Agora Isso. você tem que achar quem é a raiz de um menos r ao quadrado, ou seja, um menos
0,64. 1 menos 0,64 é 0,36. Quem que é a raiz quadrada de 0,36? Pera, por que que a gente está pegando a raiz do R por causa lá de baixo? Para tirar o quadrado? Sim, parte de baixo aqui tem o R, né? Ah, tá, entendi. Bem, quando você tiver o valor da parte de baixo, você Tá, me fala para desculpa, eu tô, escrever. eu tô tentando fazer aqui. Uhum. 0,8 mais de 0. É raiz de 0,8, né? Vou cortar. Não, cara, eu tô te perguntando quanto que vale a parte aqui de baixo. Você tá me dizendo que vai dar 0,8 a parte de Não, baixo? não, não, não. O R quadrado, para tirar o quadrado, a gente faz a raiz. Então, vira a raiz do Não, 0,8. O não, não. Errado. que que tem que Uma coisa fazer? de cada vez, cara. Quanto que é R ao quadrado? Ou seja, quanto que é 0,8 ao quadrado? Ah, tá, entendi. 64. 0,64. Isso. Agora você faz 1 menos 0,64. Vai dar Ah, tá. 0,36. Sim. E agora sim você faz a raiz quadrada. Ah, mas por que que tem que fazer a raiz quadrada de baixo? E está escrito na forma que é a raiz quadrada do de baixo. É por isso que eu errei. Ah, Caramba, cara, eu não tinha visto que tinha raiz. Foi mal. ô. Daí vai ficar 0,6. Agora faça a conta aí Porra, com o era valor isso. certo. Caramba. 3,5? 3,77. Que em cima. Ah, é. Eu acho que o seu raiz de 8 tá errado, velho. Não é 2,8, não. Ou melhor, é 2,828, né, na realidade. Se alguma coisa você errou, cara. De novo, né? Talvez você fez de novo aquilo que eu falei que né, fazer. Você fez tudo de uma vez. Faça a multiplicação em cima primeiro, né? Eu fiz separado, mas eu acho que é porque eu não coloquei o 2,8 depois. Não sei, pode ser, mas não sei se vai ser tanta diferença assim, talvez seja. É, 0,8 vezes 2,828. É, ver se bate com 26, 377. Se não bater, pode ser erro meu também, se for o caso. 2624 dividido por 0,64, que é a parte de baixo. Aham. 2,2624 dividido por 3,535. Então, 3,5. Vamos colocar 3,5 mesmo. Dane-se. Agora, vamos para a próxima. No teste T para o coeficiente de correlação, qual a hipótese nula e a hipótese alternativa? Isso aqui é um problema mais me parece, mais de teoria do que de qualquer outra coisa, né? Você só tem que ler o enunciado e entender o que é, né? A questão é que dessa vez nós estamos fazendo um teste de duas variáveis. Normalmente esse negócio de teste de hipótese é ser igual a um valor previamente proposto, ou ser diferente que esse valor, ou ser maior que esse valor, ou ser menor que esse valor. Isso é um teste de hipótese. Por Entendi. exemplo, um teste de hipótese. Digamos que dizem que a média de salário de uma empresa é R$ 2.000. Mas aí fizeram um estudo e verificaram que é R$ 1.900. Então, o teste de hipótese vai ser o seguinte: a hipótese nula, que é a hipótese previamente aceita, é de que a média é igual a dois Dois mil mil, reais. tá? A hipótese alternativa, que é a nova verificação feita, então seria ser menor que 2.000, porque foi verificado que é menor que 2.000, que é 1.900, certo? Aham. Então, isso que é uma hipótese alternativa. É você ser diferente da hipótese previamente aceita, entende? Entendi, entendi. Isso. Mas daí, Uhum. qual que era a hipótese agora?
Ah, Justamente, né? No caso aqui, nós não temos isso explícito. Por quê? Porque nós temos duas variáveis, né? Então, quando você tem um problema de duas variáveis, as hipóteses são sempre o seguinte: a hipótese nula vai ser sempre não existir relação linear entre as variáveis, x, y no caso. E então, isso costuma ser explícito como ρ igual a zero. Quem que é esse ρ, né? O ρ, ele é as médias, né? Uma média menos a outra. Por exemplo, a média do x menos a média do y, entendeu? entendi. Que a Tá, gente não sabe quem é. Mas, se, ah, se não existe relação, isso aqui é zero. Ok? entendi. Então, a hipótese nula, nesse caso, já que não tem um x e um y, um dado, é zero. Não. Mesmo se tivesse, né? Você teria que inferir isso, entendeu? Essa é a hipótese nula. Que, Entendi, que a diferença das médias é zero. entendi. Ok? Tá. Isso. E a hipótese alternativa, pela mesma lógica, é que Seria o seja 3 pontos. diferente de zero. Ou seja, que não dê zero a subtração dessas médias, entendeu? Daí, aqui a gente diria que existe relação linear. E aqui, não existe. Ok? Tá, deixa eu ver, deixa eu só falar aqui para ver se eu entendi. A hipótese nula, a gente infere que ela, a média, que é a média do x menos a média do y. Que nesse Essa é caso, sempre a fórmula da hipótese nula. É a tá, média do x menos a média do y. Aqui nós não temos esses valores, mas a hipótese nula é sempre que essa média seja igual a zero. A subtração dessas médias seja igual a zero, entendeu? entendi, entendi, Independente dos valores que elas sejam. Se tu está falando de hipótese nula no teste de duas variáveis, a diferença delas tem que ser igual a zero. entendi. Tá. E daí a hipótese alternativa, nesse caso, é que ela é diferente de zero, ou é sempre diferente de zero. Nesse caso, né? Sempre. Se uma é igual, nesse caso de coisas desse gênero, né? Tem que ser sim, tá bom? Tem que ser Entendi, sempre diferente de zero. entendi. Tá, tá bom. Beleza? Beleza. Então tá bom. Vamos para a próxima. C, no nível de significância de 0,05, quais são os valores críticos? Muito bem. Como é que funciona um probleminha desse aí? Valores críticos, né? Aham. A gente viu isso na outra aula ou não? A gente não viu teste de hipótese na outra aula. Não. Bem, normalmente a gente olha uma tabela, cara. Então, ela vai dar a tabela no Excel. Só que eu não tenho a menor ideia nem como fazer a tabela no Excel. Eu também não saberia fazer isso para ti, não. Eu sei, às vezes, olhar numa tabela e resolver, né? Ah, a tabela lá no Excel supostamente é para ser mais fácil, né? É, mas é Porque que, supostamente é só jogar e pronto, né? Só jogar na fórmula e pronto, né? então, é que nessa questão, eu não sei, mas, por exemplo, na 2 e na 3, ela fala para a gente fazer a calcule o coeficiente e tudo mais, mas eu acho que deveria, com essa base de ano, renda e consumo, fazer a tabelinha no Excel, entendeu? Hum, bem, velho, aí eu não consigo te ajudar, não, tá? Fazer coisa em Excel não é comigo. Tá, não, Posso beleza. fazer é te mostrar aqui como é que faz a conta de, como é que faz a continha para encontrar o que você deve olhar na tabela. Não é uma coisa simples fazer essa conta. Daí olhar na Entendi. tabela é contigo. Ou olhar no Excel é contigo. Quando a gente está falando de um teste T, a gente tem que sempre pensar o seguinte: o que a gente vai olhar na tabela, né, na tabela T, ou colocar lá no Excel, é algo que envolve alguns dados. No caso, o dado mais importante do teste T são os graus de liberdade. A gente chama de GL ou DF. Né? Degrees of Freedom, o grau de liberdade. Não sei como é que vai estar, se vai estar em inglês lá, né? Mas ele vai ser uma das coisas que tu vai ter que pôr na célulazinha do Excel lá. Ele vai dar
esse pedido para ti, qual é o grau de liberdade? É sempre n menos 2, onde o n é a quantidade de dados que tu tem. No caso, no caso aqui é n menos 2, beleza? Porque nós estamos falando de um problema de dois parâmetros, né, x, y. Se fosse um Entendi, parâmetro, seria n menos 1. entendi, Mas um parâmetro já seria outro esquema completamente diferente, porque tu não estaria buscando nada que tenha a ver com correlação entre dois dados. N menos 2, então, como nós temos 10 de n, 10 menos 2 dá 8, né? Então, esse seria o grau de liberdade. Muito bem. entendi. Agora, outra coisa que você tem que ver, né? O enunciado, ele fala sobre... Não, o enunciado fala merda nenhuma. Deixa eu pegar a questão C aqui. No nível de significância de 0,05. A questão C te dá o nível de significância do problema. A questão é que isso, velho, tu só tá fazendo estatística 2, né? Isso aqui é estatística 2, certo? Aham, Esse negócio aqui a gente supostamente já viu muito em estatística 1, né? Que é quando tu tem lá a tua distribuição, por exemplo, a distribuição normal, né? uhum, Daí você tem as pontas, e se você quer um determinado nível de confiança, por exemplo, esse de 0,05 aí, se for bicaudal, por exemplo, você está cortando os 2,5 mais extremos de cada lado para somar 5%, certo? aham, Isso é o alfa. Isso é esse alfa, ok? entendi, entendi. A questão é, se você não sabe isso aqui, complica muito explicar um problema desse, porque ele já leva em conta muitas coisas, tá? Tá, Tipo, eu mesmo não sei direito essa matéria que eu estou te explicando, mas esse negócio aqui eu sei. E é um negócio que eles estão levando como se tu soubesse, sabe? É tipo, te pedem para escrever um texto, então é porque eles sabem que tu sabe ler e escrever, sacou? aham. É É a mesma foda, mano, porque eu fiz estatística 1 em 2019, cara. Eu é, esqueci tudo, foi tudo pro saco. eu não posso te explicar isso agora, entendeu? Porque isso Aham, aqui é, sei lá, ó, um mês de aula. Eu entendi, posso passar por cima. entendi. Mano, ô, Isidoro, vamos fazer assim, cara. Vamos deixar essa aula como tá. Eu vou parar aqui, mano. Eu vou passar a madrugada aprendendo estatística, pelo menos a base dos slides e tudo que eu tinha das outras aulas, cara. Mas E esses daí, slides não vão te ajudar nesse assunto, velho. Esse que é isso que eu tô te dizendo, entendeu? Quando eles falam nível de significância, tu tá falando de uma matéria lá das antigas. então, mas eu digo dessa matéria que você tá falando, cara, que eu aprendi em 2019. Tu tem esses slides aí? Eu acredito que eu tenho, cara. Eu vou ter que dar uma procurada. O que eu tenho aqui para te ajudar é o seguinte, deixa eu te mandar aqui. Materiais, estatística, livro. Eu vou te mandar uma apostila e no terceiro capítulo é inferência estatística. Lá ele vai falar tudo de nível de significância, intervalo de confiança e os testes de hipótese mais simples, a distribuição normal, distribuição T e proporção. Tipo, esse negócio aqui é uma aplicação da aplicação da aplicação, entendeu? Entendi, Por sua vez, o teste de hipótese já é uma aplicação de distribuição normal, da distribuição Z. Daí entendi. tem a própria tabela Z associada. Ó, tô te mandando a apostila. Tá aqui a apostila. Tô, e tô te mandando duas tabelas. Pô, eu tinha uma tabela T melhor que essa. Mas é a que eu tenho no momento. Pô, cadê aquela outra tabela? Tem que achar. Essa tabela T. Ó, por exemplo, eu tava te falando dessa tabela que eu te mandei no WhatsApp, tá vendo aí? Deixa eu abrir Isso, ela. se tu souber dar a entrada certa no Excel, ele te dá esses valores. Só que assim, o que que é isso que eu tô te mandando aqui? É uma matéria que, para essa questão, ele já tá levando em conta que tu sabe, para cobrar uma coisa muito mais complexa, entendeu? Entendi. Ah, a gente Esse é o está atacando problema. no, eu acho que é Gretel que chama. Gretel, o, o software que a gente utiliza para atacar os negócios para formar a tabela. Pô, outro software ainda nunca ouvi falar desse. A gente taca no Gretel, cara. Eu fiz isso na aula. Pô, se tu sabe usar o software já ajuda, porque o problema é que, por exemplo, nessa tabela, né, cara, tem que saber o que tu tá buscando nela, né? A mesma coisa no software. Aham, Não adianta tu, tipo, ter o programa lá que vai te dar todas as respostas, mas não saber perguntar para ele, entende?
Aham. Não, com certeza. Cara, eu vou ter que estudar, não vai ter como. Eu vou passar um tempo agora estudando, porque senão eu não vou pegar a matéria. Não vai ter jeito. Eu recomendaria que você. Com certeza hoje você consegue ver isso, cara. Deixa eu te mostrar aqui. Que é bastante coisa, tá? Mas se você realmente quer ficar a noite toda estudando, Ah, eu não não tem recomendo. como. Quando que é a tua prova? Ah, é quinta que. Não, segunda que vem. Tem tempo. Ó, essa apostila aqui ela é bem sucinta, então é diferente de tu pegar um livro que vai explicar um monte de coisa detalhadamente, porque às vezes a gente se perde nos detalhes, né? Aqui ela vai direto ao que realmente importa. Capítulo 3 vamos dizer assim, é a introdução do que tu tá vendo. Agora, nesse problema que a gente estava resolvendo, diferença Beleza. estatística. Só que para entender isso aqui, tem o capítulo 2 que tu tem que entender pelo menos esses dois caras aqui, ó, distribuição normal e distribuição T-student. Então a tua leitura tem que começar no 64. Não Tá. é um negócio impossível, tipo, não envolve derivada, integral, coisas complexas assim, entendeu? Aham. Mas é uma interpretação chata. Tipo, tem que saber o que tu tá procurando, entende? Entendi. Por exemplo, aqui, ó, vou te mostrar uma coisa que é para ser fácil, né, para quem tá com aquele nível de questões ali, né, de problemas de duas distribuições. Deixa eu te mostrar aqui. Não que as coisas anteriores não sejam importantes, mas daqui para cá é necessário, assim. Realmente, sem isso, sem entender isso aqui, você não vai conseguir entender o resto. É, não vai conseguir entender essas questões que o teu professor está passando. Ó, o que que acontece, cara? Esse desenho que eu acabei de fazer, viu? Daí ele vai perguntar coisas do gênero assim, ó, se liga no exemplo aqui. Suponhamos que o comprimento do tubo de PVC tem distribuição normal com média tal, desvio padrão tal. São características da tua distribuição, a média, o desvio padrão, que é quanto em média um dado desvia da média. Uhum. Daí ele te pergunta, qual é a probabilidade do comprimento desse cano estar entre 200 e 225? Então, tipo, é tu usar dados para encontrar algo específico da tua distribuição, tipo o que estava aqui, né? Deu dados bem Aham. específicos, tu jogaria numa tabela para encontrar a resposta. Aqui a gente vai ter que fazer isso, Entendi. porque você tem esses valores dos tubos de PVC, só que, vamos dizer assim, esses valores exatamente não estão na tabela. Então você tem que normalizar seus dados para conseguir jogá-los na tabela. Entendi. Daí, essa normalização aqui é essa simples continha. Então, o que eu estou te dizendo, as contas, elas não são difíceis. É uma conta de menos e divisão aqui. O que é Aham. difícil é a interpretação, entendeu? Entendi. Daí, com esses dados, a gente encontra um número que esse número sim vai ser verificado na tabela. A tabela aqui é a tabela Z, não é a tabela T. Então, tem essa diferença ainda de tabelas. Aham. Quando você vai procurar na tabela, você vai usar o site, né? Mas eu só vou te mostrar aqui que ele usa aqui a tabela para encontrar esse valor. O que que é esse valor? Esse valor é, vamos dizer assim, a probabilidade, que é o que tu está procurando ali, uma espécie de Uhum. probabilidade, ou para dizer se uma hipótese é verdadeira ou não. Aqui a gente não está em hipótese ainda, porque, de novo, é um negócio ainda mais complexo, mas vai ser os mesmos dados, vai ser a mesma forma de obter os valores, entendeu? Daí aqui Entendi. ele está te dizendo que um tubo entre 200 e 225, no caso aqui, para esses dados que nós temos aqui, a probabilidade de um tubo estar entre esses dois valores que ele propõe é quase 40%, entendeu? Entendi. Então, tipo, o que eu tô te passando aqui é, é a introdução da introdução, entendeu? A introdução Aham. da introdução do que tu precisa, porque tá aqui antes do que é a introdução do que tu precisa. A introdução do que tu precisa está na unidade 3, sacou? Uhum. Daí veja aqui na unidade 3 testes de hipótese. Então tem algumas coisas antes, né, para tu entender, por exemplo, aquele intervalo de confiança lá, o alfa, né, do enunciado, olha lá o enunciado, para tu não dizer que eu tô mentindo. Cadê? Ó, nível de significância. Nível de significância e intervalo de confiança é praticamente a mesma coisa, entendeu? Aham. É. Daí é isso, velho. Tem esses, né? Aqui, umas 40 páginas para ler, né? 30 e poucas. Não, beleza, mano. Eu vou ler isso daí hoje. Daí depois eu marco uma outra aula com você para conseguir fazer os exercícios direito, porque senão, mano, eu vou ficar perdendo tempo, tá ligado? Eu De- perdendo o meu e seu tempo. bem, a minha recomendação é que você tente, assim, para aproveitar bem o tempo aqui, tente refazer os exemplos, tá? Não fica tentando pegar coisa muito macabra na internet, nem as tuas questões.
Quando tu tiver isso aqui bem lembrado, né, note que nós estamos excluindo 64 páginas desse estudo. Eu acho que dá para tu pegar em um dia ou dois de estudo bem essa matéria, tá? Para Acho que daí dá. conseguir ver as coisas que tu precisa, tá? Porque as coisas que tu precisa são realmente um pouco avançadas. Tipo, Dá. elas não me parecem ser difíceis. Só que elas são Uhum. muito profundas, tem muita coisa por trás delas, entendeu? Entendi. A conta que você precisa fazer aqui não é uma conta matematicamente difícil, mas ela tem muita teoria que tu tem que entender para conseguir perceber o que tu precisa fazer, entende? Aham. É isso. Mas isso aí vai ajudar bastante essa apostila que eu mandei, tá? Tá, cara, obrigado. Eu vou seguir ela, mano. Isso, Fazer as páginas que você falou e focar, isso. não vai ter Porque jeito. pegar uma coisa meio avançada, né, que nem No essas meio do caminho. Não, é que tu me mandou, por exemplo, uns slides. Eu vi aquele slide, pô, se o cara não manja do nível de significância, fica difícil ler aquele slide lá, porque aquele slide é matéria pesada, velho. Uma teoria bem pesada por trás. É, Tá? é. Então Não, dá uma beleza. olhada nisso antes, beleza? Vou fazer isso, mano. Acho que Boa vai ser o sorte jeito. então, aí, meu velho. Show de bola. Valeu, mano. Um Abração. abração, Isidoro. Obrigadão.